Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa terça-feira para meditarmos na palavra de Deus e também orarmos por nossas famílias. Sim, hoje vamos meditar com a leitura de Ezequiel, capítulo 35. Avançando nessa leitura do profeta Ezequiel, hoje nós vamos ver uma profecia contra as nações hostis a Israel. A palavra de Deus mostra que Deus fez uma promessa a Abraão, que depois deu origem ao povo de Israel. E Deus prometeu em Gênesis capítulo 12 a Abraão que Deus abençoaria aqueles que o abençoassem e amaldiçoaria aqueles que o amaldiçoassem, porque por meio da sua descendência todas as famílias ou nações da terra seriam abençoadas. Nós vamos ver hoje uma profecia especificamente contra o povo de Edom, mas na verdade Edom representa essas nações, povos ou mesmo organizações, como vemos hoje, que são por longo tempo hostis a Israel. Vamos ver o que Deus, em seu coração, em sua mentalidade, pensa sobre aqueles que se colocam contra Israel, que se colocam como hostis ao povo de Israel e a todo o seu povo também. Nós sabemos que os gentios em Jesus são unidos com Israel no corpo chamado Corpo de Cristo, a Igreja. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o que Deus pensa e qual é a promessa dele para aqueles que se colocam hostis ou contra o seu povo. A palavra-chave desse texto, que você vai ver se repete várias vezes, é a palavra contra. Vamos orar então, pedindo ao Senhor para trazer esse entendimento, abrir a nossa mente, o nosso entendimento, Sim, para que nós possamos receber a palavra de Deus. Então, convido você a orar conosco. Pai, muito obrigado por esse novo dia, obrigado por essa nova manhã que nós sabemos que as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Nós colocamos todo esse tempo, Pai, esse momento devocional que nós estamos aqui juntos para meditar na Tua palavra, que o Senhor fale conosco e traga, Pai, as revelações que o Senhor tem para cada um de nós. Nós Te amamos e Te adoramos, Pai, e falamos, seja bem-vindo, Espírito Santo, para falar conosco. Nós Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Acompanhe conosco então, essa é uma leitura bem curta, vem de Ezequiel, capítulo 35. Diz assim: essa palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, vire o rosto contra o Monte Seir. O Monte Seir era o mais importante, representa bem a região onde os edomitas, que eram descendentes de Esaú, viviam. Mesmo os descendentes de Esaú sendo também descendentes de Abraão, eles se colocaram contra os descendentes de Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel. Então os edomitas, ou essa região do Monte Seir, foi por longo tempo e ainda era hostil ao povo de Deus e representa todos aqueles que se colocam contra o povo de Deus ou principalmente contra os propósitos de Deus que ele tem para cumprir na terra através de um povo escolhido por ele. Profetize contra ele e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: estou contra você, Monte Seir. Estenderei o meu braço contra você e farei de você um deserto abandonado. Transformarei as suas cidades em ruínas e você ficará arrasado. Então você saberá que eu sou o Senhor. Visto que você manteve uma antiga hostilidade e entregou os israelitas à espada na hora da desgraça, na hora em que o castigo final deles chegou, tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, entregarei você ao derramamento de sangue e este o perseguirá. Uma vez que você não detestou o derramamento de sangue, este o perseguirá. Farei do Monte Seir um deserto arrasado e dele eliminarei todos os que por ali vêm e vão. Encherei os montes, os seus montes de mortos, os mortos à espada cairão nas suas colinas, nos seus vales e em todas as suas ravinas. Arrasarei você para sempre, as suas cidades ficarão inabitáveis. Então você saberá que eu sou o Senhor. Uma vez que você disse, essas duas nações e povos, fazendo referência aqui às tribos do norte de Israel e às tribos do sul Judá, serão nossos e nos apossaremos deles, estando eu, o Senhor, ali. Por isso, tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, tratarei você conforme a ira e o ciúme que você mostrou no seu ódio para com eles,
e me farei conhecido entre eles quando eu julgar você. Então você saberá que eu, o Senhor, ouvi todas as coisas desprezíveis que você disse contra os montes de Israel. Você disse: eles foram arrasados e nos foram entregues para que os devoremos. Você se encheu de orgulho contra mim e falou contra mim sem se conter, e eu ouvi as suas palavras. Pois assim diz o soberano Senhor: enquanto a terra toda se regozija, eu o arrasarei. Como você se regozijou quando a herança do povo de Israel foi arrasada, eu o tratarei da mesma forma. Você ficará arrasado, ó Monte Seir, você e todo o Edom. Então todos saberão que eu sou o Senhor. Amém. Vou reler o verso 13, quando o Senhor ordena o profeta Ezequiel que profetize contra os montes Seir e os edomitas, dizendo: você se encheu de orgulho contra mim. A palavra do Senhor não é que aquele povo edomita havia feito mal a uma nação ou simplesmente maltratado Israel em si, mas o Senhor diz que eles se encheram de orgulho contra o próprio Deus e falaram contra o próprio Senhor sem se conter. Por quê? Porque o Senhor escolheu Israel e hoje a igreja, que é não apenas Israel, mas também os gentios, todo aquele que crê no nome de Jesus, mesmo sendo pessoas falhas, mesmo sendo pessoas imperfeitas, mesmo sendo pessoas que têm tanto a aprender e a aprimorar, são pessoas que ao crer com o Senhor estão se unindo a Ele no seu propósito. Por isso Deus disse que abençoaria Abraão e a sua descendência, porque aqueles que se unam ao Senhor estão trabalhando para estabelecer o reino de Deus na terra, para ver a vontade de Deus feita na terra, assim como ela é no céu. Não somos um povo perfeito, mas ao crermos no Senhor, nós não estamos tentando algo ou trabalhando algo e pedindo ao Senhor que nos ajude no nosso propósito. Na verdade, nós estamos concordando com os propósitos de Deus e nos unindo ao Senhor para cumprir os propósitos dele. E por isso a promessa também de que aquele que se colocar contra o povo de Deus, se colocam contra os propósitos de Deus na terra, eles também experimentarão maldição. O Senhor disse a Abraão: eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por isso a Bíblia diz para considerarmos a bondade e a severidade de Deus, porque haverá bondade, haverá bênção de Deus para aqueles que se unem a Ele no seu propósito, aqueles que abençoam o seu povo, mas também a Bíblia deixa bem claro por todas as escrituras sagradas que a severidade de Deus é uma realidade, que haverá uma ira do Senhor, um juízo contra aqueles que se colocam contra Deus. Nessa semana eu estava conversando com um senhor que estava vindo para receber um dos nossos serviços, nós estávamos fazendo uma distribuição de alimentos e esse senhor chegou, parecia um morador de rua, mas eu percebi que era um homem muito inteligente, bem entendido do que ele falava, e em algum momento da nossa conversa ele comentou como que até a paciência de Deus tem limite. E eu falei para ele: o que você está dizendo é verdade. Apesar disso não ser muito pregado hoje em dia, compartilhei com ele como eu e a nossa família, e aqui na live nós estamos lendo o livro de Ezequiel, e uma das coisas que temos aprendido é sobre a fidelidade de Deus, a justiça de Deus, e junto com essa fidelidade e justiça, nós vemos a ira do Senhor sobre aqueles povos que após o Senhor alertar, chamar ao arrependimento, não se arrependem, mas insistem no seu orgulho e em trabalhar contra o povo de Deus e contra os seus propósitos. Esses experimentarão o juízo de Deus, mas aqueles que se unem ao Senhor no seu propósito experimentarão da sua presença, das suas bênçãos e do seu cuidado. Sim, nós temos visto também que existe a correção de Deus para o povo que Ele ama, que ele estava fora dos caminhos dele. Deus trouxe todas essas situações que estão acontecendo que para corrigir o povo, para trazer o povo de volta ao arrependimento, para olhar para o Senhor. Então que nós possamos tirar esses dois princípios. Primeiro, sempre estar olhando para o Senhor com o coração, não um coração orgulhoso, mas sim um coração contrito, um coração arrependido, sempre disposto a se arrepender, a voltar atrás. Às vezes nós cometemos atitudes, atos que nós sabemos que não são os melhores, falamos coisas que talvez seria melhor nós não
que tenhamos falado, mas nós podemos sempre nos arrepender, não repetir esse erro, não cometer aquilo que nós fizemos. Mas nós vemos também aqueles que se aproveitam dessa correção, que são essas nações que Deus está julgando também e que oprime ainda mais o povo de Deus, aqueles que já estão se arrependendo ou aqueles que estão ainda no erro, mas irão se arrepender. Então é Deus que trata com cada um de nós e que nós possamos estar sensíveis a essa voz de Deus nos direcionando. Esse caminho é bom, esse caminho não é bom, e que nós tenhamos sempre o desejo de mudar e de melhorar a cada dia mais e conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então, que nós possamos orar por nós, a nossa família, que nós possamos estar unidos nesse propósito de Deus, como o Tiago disse, e sempre disposto a se arrepender, a mudar a rota se nós estivermos na rota errada e não ficar com o coração orgulhoso, endurecido, achando que a nossa maneira é melhor. Sempre a maneira de Deus, os caminhos de Deus que são mais elevados do que o nosso, que muitas vezes nós não entendemos no início, mas esse é o melhor caminho para nós seguirmos. Sim, essas profecias do profeta Ezequiel são como um tratamento em família. Dentro de uma casa, a família discute, compartilha aquilo que não está legal, que precisa ser aprimorado. Muitas vezes há momentos tensos, essa família está trabalhando para ajustar a sua conduta e poderem prosseguirem adiante bem. Mas se alguém de fora vier para criticar, a família não vai aceitar uma crítica contra outros membros da sua própria família, mas vai, na verdade, estranhar aquilo que as pessoas de fora estão apontando. São pessoas que não conhecem os valores daquela família, pessoas que não conhecem aquele propósito. No texto bíblico, nós vemos Deus e o povo de Israel representando essa família. Deus está corrigindo o povo de Israel, mas não deveria nenhum povo de fora vir para criticar, para querer se aproveitar do momento de castigo e de dificuldade que o povo de Israel estava atravessando. Sim. Então vamos orar juntos, colocar diante do Senhor as nossas famílias. Coloque agora em fé no seu coração qualquer preocupação ou motivo que tenha causado ansiedades, talvez medo, desespero em relação ao futuro. Eu e Rafa queremos orar por você e pela sua casa, na certeza de que o Senhor te dará paz e sabedoria para prosseguir. Amém. Vamos orar juntos? Sim. Pai, nós te damos graças pela sua bondade, pelo seu amor leal, Sim, especialmente Senhor. pelo Muito seu obrigada, Pai. grande amor, Pai, pela oportunidade de nos unirmos ao Senhor nos seus nobres propósitos aqui na terra. Obrigado pelas suas promessas, por todas elas se cumprirem no seu tempo e no seu modo. Obrigado por batalhar em nosso favor. Obrigado Sim, por meu Pai, estar em do nome de nosso Jesus. lado, por estar conosco sempre e por proteger e guardar as nossas vidas. Nós te louvamos ao lermos esses textos bíblicos, essas profecias que Ezequiel registrou. Vamos descobrindo o seu amor, o seu cuidado com o seu povo, como o Senhor zela pelo seu povo, mesmo quando o seu povo está na desobediência, na falha, mesmo quando o seu povo precisa ser tratado com o Senhor está tratando o seu povo, disciplinando, mas o Senhor está contra aqueles que vêm contra o seu povo. Obrigado pelo seu cuidado para conosco, Pai. Amém, Nós Pai, entregamos muito as obrigada. nossas famílias sob os teus cuidados, reafirmamos que nós cremos no Senhor, que nós nos unimos no Senhor nos teus propósitos e recebemos cada uma das suas boas promessas, cada um dos seus propósitos, da missão que o Senhor tem para as nossas famílias. E nesse sentido, Pai, pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor opere milagres necessários, abra as portas necessárias, traga as provisões, as curas, as libertações, aproxima-nos, Pai, como família, ministra da Tua paz em nossos lares, Senhor, de modo em que o nome nome de do Jesus. Senhor possa continuar sendo glorificado Sim, através das Pai. nossas vidas. Corrige-nos o Senhor, Pai, naquilo em que nós precisamos ser corrigidos, mas também oramos pedindo, proteja-nos contra todo o poder do inimigo. Sim, meu A Tua Pai, palavra em nome nos de promete Jesus. que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 ao nosso redor, mas nós não seremos atingidos. A Tua palavra diz que o Senhor cortará toda língua mentirosa Amém, e Senhor, em caluniadora nome de que se Jesus. levantar contra nós. É a Amém, promessa Senhor do Jesus. Senhor que diz que toda arma preparada contra nós não prosperará. Amém, E toda Senhor, língua em que nome contra de nós se Jesus. levantar, nós condenaremos em juízo. Que Isso assim é uma seja, meu herança Pai. do Senhor. Nós cremos na Tua palavra, no Teu Amém, cuidado Senhor, para em nome conosco. de Jesus. E por isso oramos, Pai, por Tua paz e bênção sobre os nossos lares. E que o Senhor mesmo seja aquele que nos guarde, que dê ordens aos Teus anjos a nosso respeito, que contemple, Pai, as nossas vidas Amém, para nos Senhor, proteger e nos Pai, livre, Senhor, Pai, que nos de sonda, todos nos os conhece. males,
para que não sejamos deles Obrigada, meu aflitos. Pai. Oramos por essa família que está representada agora por este homem ou essa mulher que oram conosco agora Sim, e Senhor. entregamos ao Senhor, Pai, em fé, cada motivo de ansiedade, de preocupação, de Sim, Pai, dúvida, recebe cada de pessoa, medo. cada Entregamos família. cada causa, Pai, cada motivo de oração e também os nomes agora lembrados em oração diante do Teu trono. Orando com fé e com ações de graças, nós sabemos, Pai, que o Senhor sempre nos ouve e nos responde. Muito obrigado, Pai. Oramos com fé e te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus Graças a abençoe Deus. muito o seu dia, que você tenha um Assim dia de seja. paz, na paz do Senhor. Bom dia aí, irmã Alejandra, que Deus abençoe muito o seu dia, sua Amém. família, e que nós possamos continuar firmes nas promessas, nos propósitos do Senhor, olhando sempre para o Senhor e sabendo que Ele disse que Ele nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria, ainda que tenha situações adversas, difíceis, mas Deus sempre está conosco. Então, Deus abençoe você, seja onde você esteja, que a paz do Senhor seja sobre o seu coração. Assim seja. Muito obrigado por compartilhar essa ministração com alguém de quem você se lembra agora, que possa estar interessado nesse assunto, ser beneficiado com essa oração que compartilhamos juntos e que Deus abençoe muito a sua casa. Nós amamos vocês.